Fim da missa tradicional, parte 2. Francisco fala da liturgia no sentido teológico e cita, como já dizia o Papa Pio XII, não como um cerimonial decorativo ou mero conjunto de leis e preceitos que ordena o cumprimento dos ritos. Interessante que é a primeira vez que eu vejo Francisco citar Pio XII, porque normalmente para eles só existe de João 23 para frente. Os outros papas não existem. E quando ele cita Pio XII, cita errado, porque ele não diz onde Pio XII disse isso. E de fato, Pio XII nunca disse isso. Justamente o contrário. Pio XII, na Mediator Dei, que foi a encíclica que ele escreveu na década de 50 sobre a liturgia, ele defende as leis, os preceitos, cumprimento dos ritos, porque naquela época já estavam começando a fazer essas adaptações. Então a missa é sim, segundo Pio XII, um cerimonial decorativo, com leis, rubriques e ritos. Se o gnosticismo nos intoxica com o veneno do subjetivismo, a celebração litúrgica nos liberta da prisão de uma autorreferencialidade alimentada por nossa própria razão ou sentimento. A ação celebrativa não pertence ao indivíduo, mas a Cristo e Igreja, ou seja, a totalidade dos fiéis unidos em Cristo. A liturgia não diz eu, mas nós, e qualquer limitação à amplitude desse nós é sempre demoníaca. Então veja o que está dizendo Francisco nessa sua exortação. A limitação do nós vai ser sempre demolida. Ele quer atacar a missa privada. Então, a frase de Francisco combina perfeitamente com o livro que Lutero escreveu contra a missa, para acabar com a missa privada. Missa privada é a missa que um sacerdote celebra sem fiéis. Isso era muito comum antes dessas reformas litúrgicas, que foi a coisa mais atacada por eles. Porque como havia o costume de todos os sacerdotes celebrarem a missa diária, e graças a Deus na igreja havia muitos padres, então havia alguns padres que celebravam missas nos altares laterais, diariamente, sem fiéis, porque a missa celebrada com fiéis já teria um outro padre que iria celebrar. Então, ele celebrava diariamente a missa sozinho. E quando ele celebrava a missa sozinho, ele colocava ali as intenções, um ministro ajudando, e ele então fazia essa celebração diante de Deus. E por isso chamava-se missa privada, porque é uma missa individual, que dá a impressão que o sacerdote está literalmente sozinho, mas ele é consciente de que ele está representando Cristo e que toda a igreja está com ele, mesmo que ele esteja somente com o ministro e às vezes literalmente sozinho. Mas, segundo Lutero, este tipo de celebração vem do demônio, porque para Lutero, a base de uma missa é a presença do povo e não a intenção de um sacerdote de oferecer um sacrifício a Deus. Mas a base da missa é o povo. E de onde Lutero tirou essas conclusões? O protestantismo não é uma criação desses reformadores protestantes, mas o protestantismo é uma criação do judaísmo. E por que o judaísmo criou essa espécie de culto protestante que hoje dominou todos os ambientes, inclusive naquilo que antes era Igreja Católica? Por que isso? Porque o judaísmo era a religião verdadeira no Antigo Testamento. E essa religião verdadeira foi completamente destruída, junto com a destruição do templo no ano 70. Então todos os ritos sacramentais e toda a vida sacerdotal que essa religião tinha acabou a partir da destruição desse templo. O judaísmo, tendo se organizado no decorrer dos séculos contra a Igreja Católica, na medida em que ele quer se sobressair,
reconstruir o templo e fazer de novo o seu sacerdócio e o seu sacrifício, uma vez que os judeus acreditam que só eles são o povo sacerdotal e que só eles têm acesso direto a Deus para oferecer os benefícios. Eles precisam de qualquer maneira destruir a noção católica de missa, de sacrifício, de oferenda, de sacerdócio. Então, a destruição da missa, através da liturgia que foi criada no Concílio Vaticano II, representa a destruição do sacerdócio, justamente porque esta nova missa é uma adaptação para a aparência católica daquela concepção de culto que Lutero desenvolveu, baseado, por sua vez, nos princípios que o judaísmo queria inspirar para o cristianismo. O judaísmo quer absolutamente restaurar o templo e restaurar os seus sacerdotes, e para isso é necessário que no mundo inteiro esteja extinta a consciência católica do sacrifício. Por isso, portanto, que no livro de Daniel está dizendo que ele vai abolir o sacrifício perpétuo, Daniel 9, 27. Ou seja, o anticristo vai abolir o sacrifício perpétuo que é celebrado na Igreja Católica e vai instalar o sacrifício falso, que não é mais recebido por Deus, através dos animais oferecidos no Templo de Jerusalém. É em torno dessa polêmica que nós temos que concentrar o nosso entendimento, porque senão nós nunca vamos compreender o que está por trás de tudo isso. Nós nunca vamos entender por que a maçonaria, agindo dentro da hierarquia da igreja, a serviço dos judeus, quis então produzir essa nova liturgia. Francisco, falso papa, que está impregnado de toda essa doutrina que veio de Lutero, vai reproduzir o mesmo sentimento de ódio que Lutero tem pela missa privada. E ele vai dizer que qualquer limitação à amplitude desse nós quer dizer que a missa tem que ser comunitária, não pode ser do padre. Ela não pode ser um sacerdote celebrando e oferecendo a Deus, porque qualquer limitação, diz, é sempre demoníaca, segundo ele. Vejam o que disse Jesus ao profeta Pedro II no dia 13 de setembro do ano 2000. A todos os sacerdotes do mundo inteiro, da Igreja de Pedro, fica este alerta. Conservai o sistema como a Igreja vinha mantendo antes do Concílio Vaticano II, porque depois que o segundo foi feito, entrou o Satanás no meio para fazer divisão, atirando um contra outro. Sacerdotes, um contra outro. Bispos, um contra outro. Cardeais, um contra outro. E a maioria contra João Paulo II. Esta manobra está sendo feita para ver a única igreja caída, e dela já está mais da metade numa total desolação. A messe é grande, mas os operários são poucos. Feliz de quem lê, acredita e divulga as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.